E aí, tudo bem? Se você já olhou para a gramática portuguesa e pensou, meu Deus, por onde eu começo? Esse papo aqui é para você. Hoje a gente vai desmontar esse quebra-cabeça de um jeito que, olha, vai fazer tudo fazer mais sentido. Vamos combinar. Substantivo, adjetivo e a famosa, a temida crase. Parece um monte de regra solta, uma coisa que não se conecta com a outra, né? Mas a boa notícia é que existe uma lógica, uma espinha dorsal por trás de tudo isso. E é ela que a gente vai descobrir hoje. Mas ó, antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido rapidinho que ajuda a gente pra caramba a continuar criando conteúdo. Já deixa o seu like, segue o canal e, se puder, compartilha com aquela pessoa que também vive em pé de guerra com o português. Beleza, então vamos lá. O grande segredo, na verdade, não é sair decorando regrinha por regrinha. É primeiro entender quais são as peças do jogo. O nome chique para isso é morfologia, mas, no fundo, é só o estudo dos bloquinhos que formam a nossa língua. Pensa que a morfologia é tipo uma caixa de Lego. Cada palavra é uma pecinha, com um formato e uma função. Para a gente conseguir montar qualquer coisa, a primeira coisa é conhecer as peças que a gente tem na mão. É esse o nosso primeiro passo. E dentro dessa nossa caixa de Lego, existe uma relação que é a mais importante de todas. Se você entender isso, sério, o resto fica muito mais fácil. É a conexão entre a peça principal e as outras pecinhas que se encaixam nela para dar mais detalhes. Olha que simples. Em qualquer frase, a gente tem uma palavra que é o centro de tudo, a estrela do show. Essa é a peça determinada. E girando em torno dela, a gente tem as peças determinantes, que servem para dar mais informação sobre essa peça principal, tipo a cor, o tamanho, a quantidade. E essa tabela aqui resume a regra do jogo. A peça central, o determinado, é quase sempre um substantivo. E as peças que se conectam a ele, os determinantes, costumam ser os artigos, os numerais, os adjetivos e os pronomes. A missão deles é essa: especificar, contar ou dar uma característica para o substantivo. Bora ver isso na prática, que fica mais fácil. Pega essa frase aí, os três belos rapazes. Agora a gente vai desmontar ela, pecinha por pecinha. Primeira pergunta: qual é a peça principal aqui? A gente está falando sobre o quê? Ou sobre quem? Sobre os rapazes. Pronto. Esse é o substantivo, o nosso determinado. Agora, vamos olhar as outras pecinhas. Os é o artigo, que já define que não são quaisquer rapazes. Três é o numeral, que diz quantos são. E belos é o adjetivo, que dá uma qualidade para eles. Viu como cada uma se encaixa e adiciona uma camada de informação? É isso, simples assim. Então, a grande virada de chave é essa. Não é sobre decorar nomes, é sobre entender a função de cada peça. Pegar essa lógica de dependência é como ter a chave mestra que abre todas as outras portas da gramática. E aí, já deu um clique? Se essa lógica te ajudou a enxergar as coisas de outro jeito, imagina o quanto pode ajudar outras pessoas. Compartilhar esse material é o melhor jeito de apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a crescer. A gente agradece demais. Certo. Agora que a gente já entendeu como as peças se encaixam, vamos usar essa mesma lógica para resolver um dos maiores mistérios do português, o acento grave, a tal da crase. Afinal de contas, o que é a crase? Nada mais é do que o encontro de duas das nossas pecinhas de Lego. A primeira é a preposição a, que algum verbo ou nome pede. A segunda é o artigo a, aquela pecinha determinante que acompanha uma palavra feminina. Quando essas duas peças a se encontram, elas se fundem. E essa fusão é o A com acento. Tá, mas como eu sei quando esse encontro acontece? Agora vem o pulo do gato, a dica de ouro que resolve assim a maioria dos problemas. Se bater a dúvida, faz uma coisa bem simples. Troca a palavra feminina da frase por uma masculina parecida. Olha só esse teste na prática. Primeiro exemplo. Refiro-me à menina. Trocando menina por menino, a frase fica refiro-me ao menino. Opa, apareceu ao? Pode botar a crase sem medo. Agora o segundo caso. Vi a menina. Trocando, fica vi o menino. Não virou ao, certo? Então, não tem crase. É um teste que raramente falha. E além desse macete, tem algumas regrinhas de ouro que são atalhos, sabe? Para aquelas situações mais do dia a dia. Esse slide é para salvar e consultar sempre. Do lado esquerdo, onde a crase é proibida, antes de verbo, de palavra masculina e da maioria dos pronomes. Não tem erro. Do lado direito, onde ela é
obrigatória, em expressões como à noite ou às vezes, para indicar as horas, e naquelas locuções tipo a moda de. É um guia rápido e super útil. No fim das contas, o que a gente viu aqui é que gramática não é um amontoado de regras aleatórias para decorar para a prova. É um sistema lógico, uma engenharia para a gente construir sentido, onde cada pecinha tem o seu lugar e a sua função. E essa ideia de construir sentido sempre me lembra de uma frase espetacular do padre Antônio Vieira. Ele dizia que o olho não vê coisas, mas imagens de coisas que significam outras coisas. E a gramática é exatamente isso. Assim como o nosso olhar, ela é a ferramenta que a gente usa para construir e interpretar significados. Não são só regras. É o que nos dá o poder de ser mais preciso, de criar detalhes, de entender e de se fazer entender de um jeito muito mais profundo. Pessoal, muito obrigado pela companhia nessa jornada. Se essa análise já deu uma clareada nas ideias, imagina o que mais a gente pode desvendar. Para não perder os próximos conteúdos, segue a gente lá no DireitoCast no Spotify. E claro, não esquece do like, ele é super importante. É o seu jeito de dizer pra gente, ei, continuem, isso está me ajudando. E isso nos dá um gás enorme para continuar. E se você curte o formato em vídeo, pode encontrar a gente no YouTube e no TikTok, é só procurar por DireitoCast. Um grande abraço e a gente se vê na próxima!